Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à série O Manual da Vida. A série que tem como propósito tornar a sua vida melhor, te fazer evoluir como pessoa e aliviar o seu sofrimento. Eu não estou dizendo que você está sofrendo agora, mas a gente sabe que o ser humano passa por muitas questões na vida. Então, se algum dia você estiver passando por algum medo, ansiedade, alguma dor, essa série aqui vai te ajudar um pouquinho. Bom, e nessa série nós vamos utilizar como fonte de sabedoria o que eu chamo de Manual da Vida. Qual que é o Manual da Vida? É um livro que a gente chama de Bíblia Sagrada. Mas fica tranquilo, porque eu não estou aqui para pregar para você, eu não sou padre, eu não sou pastor, eu não estou aqui para te converter e você nem precisa ser cristão para acompanhar essa série. Aí você vai pensar assim, ué Guilherme, mas por que então que você utiliza a Bíblia? Por que que às vezes eu nem sou muito religioso e deveria acompanhar essa série? É porque a Bíblia é a maior fonte de sabedoria que a gente tem na Terra. Eu vou te contar algumas curiosidades da Bíblia que vão te provar que você deveria ouvir essa palavra para poder melhorar a sua vida, mesmo que você não seja religioso. A Bíblia tem mais de 70 livros que foram escritos por mais ou menos 40 autores, 40 pessoas diferentes, durante um período de mais de 1.600 anos. Tá? Presta atenção nisso, grava esse número, mais de 1.600 anos. Sendo que o livro mais antigo da Bíblia tem mais ou menos 1.500 anos, foi escrito há mais ou menos 1.500 antes de Cristo. Tá? E até hoje, os textos da Bíblia, eles são muito atuais, então pensa o seguinte, como que um livro que é tão antigo, o mais antigo começou a ser escrito no ano 1500 antes de Cristo, consegue estar tão em alta, consegue ser tão relevante ainda nos dias de hoje? Meu amigo, a Bíblia é o livro mais estudado, mais vendido e mais traduzido do mundo, assim, disparado. Existe um estudo comprovando que na Bíblia como um todo, dentre todos esses 1.600 anos de espaço, com mais de 40 autores e mais de 70 livros, existem mais de 60 mil referências cruzadas, seja no Antigo ou no Novo Testamento, seja no livro que foi escrito lá no 1500 a.C., ou no que foi escrito por um apóstolo no ano 50 depois de Cristo. Existem todas essas referências cruzadas e que elas não se contradizem. E eu vou te contar uma coisa, para você entender o tanto que isso é importante, na época não existia inteligência artificial. Então, como que 40 pessoas, dentro de um período de 1.600 anos, escreveram em papiro, escreveram em pele de carneiro, escreveram em argila e conseguiram fazer um livro que até hoje, mesmo sendo o livro mais estudado do mundo, ninguém conseguiu refutar. Hoje em dia é muito fácil você escrever qualquer livro grande e não ter nenhuma falha nele com a ajuda de inteligência artificial, com a ajuda de digitação rápida, mas lembre-se que na época não existia papel e caneta. Então, conforme eu te disse, a Bíblia pensa na dificuldade que é para escrever um livro deste tamanho, olha, e olha o tamanho da letra, sem usar inteligência artificial, fazendo em pedras de argila, em pele de carneiro, em papiro, e ainda assim esse livro ele não ter contradições e ainda assim ser um livro relevante até hoje. É por isso que eu te digo, se você for religioso, ok, mas mesmo que você não seja, você tem que concordar comigo que você tem algo de interessante para aprender aqui com o nosso Manual da Vida. E agora eu vou te falar, agora que você já entendeu que a Bíblia ela tem certa importância, eu vou te contar alguns temas que a gente pode extrair de aprendizado das passagens bíblicas para a vida atual, tá? Eu não estou aqui para te dar lição de moral, eu estou aqui para aplicar as passagens da Bíblia na sua vida atual, esteja onde você estiver, passando a dificuldade que você estiver passando, e você vai conseguir passar por essa dificuldade com esses ensinamentos. Alguns dos temas que a gente pode falar, tá? Ansiedade, solidão, relacionamentos, família, dinheiro, medo, saúde, paciência, amor, autoestima e muito mais. E você sabe por que que eu sei que dá certo ler a Bíblia e ter uma vida melhor dentro de todos esses temas aqui? É porque eu tenho um defeito. Eu tenho um defeito muito grande que eu não consigo escutar uma história, eu não consigo escutar, ter um aprendizado
sem que a minha cabeça pense em como aquilo pode ajudar a minha vida. Esse é um defeito que eu tenho. Então, às vezes um amigo meu me conta uma história de algum empreendedor, alguma lição de vida, e eu fico pensando, cara, e imediatamente eu penso, cara, a gente podia fazer isso, a gente podia fazer aquilo. Às vezes a pessoa não tá querendo uma lição de moral, não tá querendo saber como melhorar de vida, e eu tô lá pensando como que eu posso melhorar a vida a partir daquela história. Porém, esse é um defeito que as pessoas acabam me elogiando, porque eu consigo estudar praticamente qualquer coisa e pensar como que aquilo tem aplicabilidade na minha vida. Tirando matemática, né? Porque e física de quinta série, que essas aí até hoje eu não consegui aplicar, não. E exatamente por causa disso, desde que eu comecei a ler a Bíblia, a minha vida melhorou absurdamente. Em todas as áreas da minha vida, eu melhorei. Eu me tornei uma pessoa mais centrada, me tornei uma pessoa mais calma, me tornei menos ansioso. O meu relacionamento melhorou, não só com a minha esposa, mas com amigos e com família também. E inclusive, olha só, não vou contar essa história hoje, essa é uma história para outro momento, mas galera, esse livro aqui me ajudou a passar pela morte da minha mãe de uma forma que eu não teria conseguido se não fossem as coisas que estão escritas aqui, tá? Não vou entrar em detalhes. Minha mãe faleceu de uma forma terrível, que qualquer pessoa teria também, enfim, desanimado da vida completamente, mas a força que eu tive nesse momento, eu chego até a quase, tem que segurar a emoção, gente, vocês vão me entender, né? Mas as palavras que estão escritas aqui me ajudaram a passar por isso com uma força inimaginável, que as pessoas às vezes olhavam para mim e ficavam pensando assim, se eu não estava escondendo o sofrimento, alguma coisa. Minha esposa ficava super preocupada e eu expliquei para ela um dia, eu falei, amor, eu até gaguejo para falar, me desculpa, eu tenho que acreditar em alguma coisa maior do que as coisas que a gente vem aqui na Terra. E eu disse para ela que a palavra estava me ajudando muito, porque simplesmente eu consegui pegar aquele conhecimento, em vez de ler como se fosse uma história, transformar em como que eu poderia viver a minha vida de uma forma melhor. Ou seja, um manual de vida. Então, tem as pessoas que sabem muito de Bíblia, tá? Elas decoram salmos, elas sabem as orações de cor, elas sabem dos personagens bíblicos e da história, do que aconteceu, como que um relaciona com o outro. Eu sei pouquíssimo disso, vou te falar, eu sei pouquíssimo de Bíblia. Mas assim como um dia essa palavra aqui me ajudou a aliviar o meu sofrimento e a ser um ser humano melhor, eu sinto que eu posso retribuir. Então, se você quer ter uma vida melhor, você quer se tornar uma pessoa melhor, se livrando de sentimentos negativos, tendo menos ansiedade, tendo menos medo, tendo mais paciência, mais amor com as pessoas, você só precisa se inscrever nesse canal e ativar as notificações, porque aí sempre que eu postar um vídeo, você vai receber a notificação. Isso é muito importante porque pode ser que eu poste um vídeo num dia e você esteja precisando daquele conhecimento, você esteja passando por uma situação onde justamente o nosso manual de vida vai ter uma palavra, vai ter uma sabedoria para você. Então é muito importante você se inscrever no canal, ativar as notificações e comentar aqui bem nesse vídeo mesmo, bem no episódio 0, que temas você gostaria de ver daqui para frente. Se você quer que fale sobre ansiedade, sobre relacionamento, sobre dinheiro, manda um desafio aqui, que qualquer assunto que você mandar, eu vou extrair daqui do nosso manual de vida e vou compartilhar com você da melhor forma possível. Esse foi o episódio 0 do Manual da Vida, ele teve o objetivo de te explicar como que vai funcionar essa série. Espero que você esteja animado para os próximos episódios e eu te vejo neles. Fica com Deus.